Olá, alunos, olá, família. Vamos para mais uma atividade de matemática, né, do livro Trilhas, páginas 136 a 139, módulo 2. Nosso conteúdo é ângulos. O roteiro é do dia 25 de 5 de 2020 e a professora responsável pela essa videoaula é a professora Maria de Fátima. Ângulos. Vou iniciar dando uma breve explicação do que é ângulo. Ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Classificamos o ângulo em agudo, reto ou obtuso. Ângulo reto possui medidas igual a 90 graus. Ângulo agudo possui medidas menor que 90 graus. E o ângulo obtuso maior que 90 graus. Vou mostrar aqui através das retas, das semirretas. Nós temos aqui duas retas, como vocês podem ver, né, que parte de um local de origem comum, né, que se une aqui, formando uma vértice. E essa abertura aqui, que dá origem ao ângulo. Eu classifiquei ele como ângulo E. Agora, para que eu possa classificar e medir, né, esses ângulos, qual a medida desses ângulos, eu preciso usar o transferidor. Como eu uso esse transferidor? Posicionando aqui, ó, minha vértice, que é a união das duas semirretas, no centro do meu transferidor. E essa primeira reta posicionando ao zero. Aí o que é que eu tenho que observar? A direção em que se encontra a minha segunda reta, minha segunda semirreta. Aí sim eu vou verificar qual o grau em qual ela está posicionada. Nessas duas retas, elas são agudo, né, ângulo agudo, pelo fato de medir menos que 90 graus, ó. Como vocês podem ver, ó, primeiro eu tenho 20 graus e segundo 70 graus, tá? Já quando eu posiciono a minha vértice do meu ângulo no centro do meu transferidor, e zero aqui, e a minha outra semirreta é igual a 90 graus, ele é o ângulo reto, ok? Quando ele ultrapassa 90 graus, quando a gente pode ver aqui, no caso desses dois ângulos, que um é 110 e outro é 150, eu posicionei minha vértice aqui e ele chegou a 110 graus, ou seja, ele é um ângulo obtuso, porque ele ultrapassa os 90 graus. Para finalizar, nós temos um ângulo aqui, ó, 180 graus a 0 graus, né, com a minha vértice aqui. Eu considero esse ângulo, ele é classificado como ângulo raso, porque ele tem 180 graus. Quando eu junto as minhas duas retas, semirretas, né, e perco essa abertura aqui, eu considero ele classifica esse ângulo como 0 graus. Vamos para a atividade. A atividade observa objetos ao seu redor ou pense situações do dia a dia que nos dão ideia de ângulos. Em seguida, descreva esses objetos, situação que você imaginou. Existem vários objetos em nossa casa que dão a ideia de ângulos. Eu escolhi aqui dois exemplos, né? O relógio. Por que o relógio? Porque o relógio ele é composto de dois ponteiros, né? Que mede as horas e os minutos. E tem um ponto em comum aqui, ó. Essa abertura entre esses dois ponteiros é o ângulo, ok? Como é bem visível aqui. Agora, outro exemplo, a porta, né? A porta também, ela tem, ó, duas retas paralelas, duas retas aqui, ó. Duas retas formando o ângulo, ok? Uma na vertical, outra na horizontal. Também um exemplo de ângulo. Nós temos aqui um experimento que vocês podem utilizar caso vocês não tenham um transferidor. É um ângulo reto, né, com medida de 90 graus. Vocês vão precisar de uma folha de papel ofício, né, e vão dobrar a folha conforme a imagem. Em seguida vão dobrar novamente, né, as bordas, onde ficam exatamente sobrepostas, e vão finalizar, né, construído um ângulo reto de 90 graus, que vai auxiliar vocês na próxima questão da atividade. Pode ver aqui, ó, esse ângulo aqui
tem 90 graus. Ele é um ângulo reto. A terceira questão, utilizando o instrumento construído na atividade anterior, meça cada ângulo abaixo, assinale que for correto. Esse é o ângulo que nós construímos aqui, ó, tá? A imagem é de um ângulo A. É só observar aqui a abertura do ângulo A com o instrumento construído, né? Se o instrumento construído tem 90 graus e a abertura do ângulo A é mais do que 90 graus, não é isso? Dá para observar que ele é mais do que 90 graus devido a ser maior do que nós podemos observar aqui. Então, de acordo com a questão, ele fala, é um ângulo reto, mede mais que um ângulo reto, mede menos do que um ângulo reto, né? O que nós podemos observar quando nós posicionamos esse vértice com essa vértice do ângulo A, que ele é bem maior. Então, ele mede mais que um ângulo reto. Na segunda imagem, do ângulo B, podemos fazer a mesma situação, né? Colocar esse vértice, a vértice desse ângulo que desse instrumento que nós construímos, né, com a vértice aqui do ângulo B. Percebemos que esse ângulo ele é menor que 90 graus. Até mesmo porque o nosso instrumento ele vai ultrapassar esse ângulo. Então, de acordo aqui com as nossas questões, ele é um ângulo reto, mede mais do que um ângulo reto, mede menos do que um ângulo reto. Ele mede menos que um ângulo reto. Ele é um ângulo agudo. Nesse caso aqui, que ele mede mais do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Olha aí, mede menos que um ângulo reto. Nessa terceira imagem, utilizando o nosso instrumento construído, né, de medição, colocando vértice com vértice aqui, ó, dá para observar que vai se encaixar perfeitamente. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo reto, né? Ele é um ângulo reto. Um ângulo cuja medida seja menor do que a de um ângulo reto e maior do que 0 graus é chamado agudo. Já um ângulo cuja medida seja maior do que a de um ângulo reto e menor que 180 graus é chamado obtuso. Na atividade anterior, nós identificamos esses ângulos, né? Agudo, obtuso e o reto. O que nós podemos observar? Que no ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, usando o nosso objeto de experiência. Então, ele é o ângulo agudo. O ângulo B, né? A imagem que nós observamos ser maior que 90 graus era o ângulo A, né? Que no caso ele é chamado de ângulo obtuso. Na questão 5, para medir os ângulos, podemos utilizar um instrumento chamado transferidor. Veja como medir o ângulo A, O e B com esses instrumentos. Nós vamos novamente usar aqui o transferidor. Ó, que é a imagem do transferidor. Lembre que eu falei que vocês têm que posicionar vértices, né, bem no centro do transferidor e zerar aqui, ó, com a primeira semi-reta. A segunda semi-reta é que vai proporcionar para vocês os números em graus. No caso aqui, ó, dessa semi-reta aqui, ela está posicionada entre 70 e 60, mais precisamente no 65, ou seja, eu tenho um ângulo de 65 graus. Aqui está um lembrete, né, de como vocês têm que posicionar o ângulo de vocês, ó, que já está aqui tanto no desenho como na explicação aqui em cima. É importante. E segundo, né, que é a segunda semi-reta, é que vai dar o número em graus para vocês aqui, né, que é a segunda reta que vai estar em cima dos graus e que vai determinar qual é a medida do seu ângulo. Nesse caso, é 65 graus. Agora, utilizando o transferidor da página 15 do material complementar, meça cada ângulo a seguir. Depois classifica o em reto, agudo ou obtuso. Eu trouxe novamente aqui esse transferidor, né, para ficar mais fácil vocês entenderem essa questão. Nosso ângulo ele tem 35 graus, né? Eu posicionei aqui, ó, zerando, né, a vértice. A primeira
reta, né, semi-reta aqui no zero e observei aqui, ó. No caso foi 35 graus, ele deu precisamente aqui, ó. Ok? Já no E, nós temos um ângulo obtuso. Por que ele é um ângulo obtuso? Porque ele deu mais do que 90 graus. Então, ele está posicionado aqui, ó, em 100 graus. A nossa segunda semi-reta. Nós temos agora, na letra G, um ângulo agudo. Por que um ângulo agudo? Porque ele está menos de 90 graus. Ele está posicionado aqui, ó, 60 graus, nessa direção. Na letra H, nós temos um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é mais do que 90 graus, né? E menos do que 180. Então, ele está aqui, ó, mais precisamente entre 160 e 170 graus. Nessa direção. A vértice aqui e o primeiro a semi-reta no zero. Já o ângulo agudo, o ângulo reto, né? Ele tem 90 graus, ó, precisamente, né? Igual a 90 graus. E a primeira semi-reta aqui, ó, no zero, tá bom? Então, ele é um ângulo reto por ter 90 graus. Já que o ângulo aqui, ele é ângulo agudo, né? Ó, ele está quase próximo a 90 graus, mas ele não chegou a isso, ele é 82 graus. Ele está aqui, ó, 82 graus. Sexta, duas retas concorrentes são perpendiculares entre si quando se cruzarem. Ao se cruzarem, formam um ângulo reto. Siga as instruções abaixo para representar uma folha de papel, duas perpendiculares entre si. Vocês vão desenhar uma folha, né? Marcar uma folha, né? De acordo com o exemplo que está aqui, 1, 2 e 3. Quando você finalizar de marcar essa folha, de fazer as dobras na sua folha, você vai utilizar uma régua e um lápis e vai riscar onde a sua folha foi marcada. Pode observar, essas linhas se cruzaram, ó, formando um ângulo aqui, ó. Elas são retas perpendiculares. Vamos aqui na sétima questão. Observe a imagem e complete as frases corretamente. A imagem é essa aqui ao lado. Eu vou explicar aqui passo a passo. Nós temos a reta R, nós temos a reta T, nós temos a reta S, nós temos a formação do ângulo, né, em relação à reta, o S em relação à reta R, e temos outro ângulo em relação à reta T com a reta R. E nós temos aqui uma linha transversal que é a reta U, tá? Aí vamos às questões. A reta em que é perpendicular à reta R, mas não é perpendicular à reta S, qual é? Em relação à reta R, já que ele está descartando a reta S, qual é a reta? É a reta T, né? Voltando para cá, para essa imagem. Agora, na letra B, ele fala que as retas S e T são perpendiculares à reta. Eles são perpendiculares à reta U? Não, né? O que eles ultrapassam aqui, ó, é a reta R, tanto S como T. Tá vendo, ó? Então, a nossa resposta é a reta R, ok? Já na letra C, a reta S é em relação à reta T. Ele está perguntando se ele é perpendiculares ou pode ser o quê? Paralelas. Ela é paralela, né? Elas estão lado a lado. A reta S, ela não está ultrapassando a reta T. Ela está ultrapassando quem? A reta R. Então, ela é paralela, nesse caso. E já que, para finalizar, a reta D não é paralela e nem perpendicular às outras três retas. Ele está falando daqui, ó. Reta S, reta T e reta R. Tá vendo? Ela é o que? Uma reta transversal. Então, que reta é essa? A reta U. Espero ter ajudado. Tá aí, finalizando nossa atividade, né? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, entendeu? É só sinalizar no Google Classroom e no Mano, que a gente está à disposição de vocês. Bons estudos, criança.